Gente, hoje a gente continua, na verdade a gente está virando uma página na nossa série. Para você que está visitando a gente essa noite, só queria te dizer que a gente está vindo numa série de mensagens, onde a gente decidiu estudar a vida de Jesus. E a gente está tentando ser bem meticuloso com os textos, né, passeando cronologicamente pela vida de Jesus, então saltando nos evangelhos para a gente poder aprender sobre a vida de Jesus. E o pastor JH deu um spoiler esses dias, falando que a gente vai ficar um bom tempo, né, nisso, porque a gente, hoje já é a nossa quinta ou sexta mensagem, não me recordo na prática qual é, se é a quinta ou a sexta, e a gente está em Lucas 2. E hoje Jesus vai nascer, amém? Hoje Jesus nasce. E a gente já teve algumas mensagens aqui muito interessantes, o pastor Márcio já pregou sobre o Deus que sempre existiu, sobre a ação invisível de Deus. Esse era o nome da nossa série, até o capítulo da semana passada, quando o pastor Márcio falou sobre o nascimento de João Batista. Mas hoje a gente vira uma página que a gente vai fazer pequenas séries para ir quebrando e você ir acompanhando com mais facilidade. Então hoje a gente começa um primeiro episódio aí da série, que seria o agir visível de Deus. Porque agora Jesus nasce, entra na história e agora ele é visível, agora ele anda entre nós, agora ele prega para nós, agora ele nos cura, nos liberta, ensina-nos. Então agora a gente vai para uma parte onde Jesus nasce no dia de hoje. E deixa eu falar uma coisa para vocês, a minha intenção hoje não é fazer um estudo teológico muito aprofundado a respeito do nascimento de Jesus. Não vou ampliar muito, porque a própria série vai fazer isso. A cada domingo, outros pregadores virão, pegarão uma outra porção de texto e abordarão a vida de Jesus de uma outra maneira. Então, o meu foco hoje é olhar para esse texto de Lucas, para esses 20 versos que a gente vai ler junto, e nesses 20 versos, identificar a partir deles mesmos, desses versos mesmo, o que é o Natal, procurando a resposta nesses versos, sem muita filosofia, procurando respostas e o texto respondendo a gente através da história e da manifestação de Deus, nesse caso, o que é o Natal. Então, como vocês estão bem felizes hoje, sempre tem uma meia dúzia de pessoas que não gostam de fazer muito isso, de repetir o que o pregador fala, mas hoje, como vocês estão bem felizes, vira para o lado aí e fala para o teu irmão, Feliz Natal. Ó, que legal, a gente podia ter umas músicas de Natal hoje aqui, podia, né? Galera vir de vermelho e tal. Bacana. Embora eu tenha dito para vocês que a intenção não é um aprofundamento em todas as implicações da vida de Jesus e do nascimento dele, eu queria que a gente visse um pouco o que Jesus significa através da lente do autor de Hebreus. Eu gosto muito desse texto porque, para mim, ele representa um pouco da grande e talvez inexplicável importância de Jesus nascendo, vivendo e desenvolvendo o seu ministério, e morrendo e principalmente ressuscitando ali, fechando o seu ministério de redenção. E eu gosto desse texto, e eu queria que os nossos amigos projetassem e pedir para eles o texto de Hebreus 1, de 1 a 4. Se tiver ali, eu prefiro ler ali. A versão é NVT. Olha só que interessante. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. No passado... Opa, pulou já? Volta um pouquinho. Ou eu que estou errado? Isso. No passado, Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Ah, tinha 2 vezes? Ah, desculpa. Ah, foi mal. Perdão, gente. Vamos lá, passa aí. No passado, Deus falou por muito... Meu Deus do céu. Vamos lá. Por muito tempo, Deus falou várias vezes de diversas maneiras aos nossos passados por meio dos profetas. Podemos passar? Agora o 2. Isso. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Márcio falou sobre isso.
Verso 3, para mim o preferido. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Verso 4 e último para a gente aqui. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. O verso 3 diz que Jesus é a verdadeira, a expressão máxima de quem Deus é. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós temos a oportunidade de conhecer Deus personificado. Em João 10,30, o próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, a importância de conhecermos Jesus, a importância de Jesus nascer na história, a importância de Deus se fazer carne e habitar entre nós, é que olhando para a vida de Jesus, nós personificamos quem Deus é. Nós vemos a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, o amor redentor, a seriedade de Deus, através da vida de Jesus. E essa é a importância do nascimento de Jesus. A possibilidade de nós personificarmos a pessoa de Deus encarnada entre nós. Que privilégio grande podermos observar a vida de Jesus, vivendo entre nós, e assim vislumbrarmos quem é Deus através dele encarnado entre nós. Posso orar mais uma vez? Deus, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui como igreja, e pelo privilégio que temos agora de olhar para a Tua Palavra. Peço que o Senhor fale aos nossos corações, e que a Tua Palavra realmente alcance o objetivo dela, Pai, de transformação, de redenção, de glorificação do Teu nome. Obrigado por essa noite, obrigado pela vida dos meus irmãos que estão comigo nessa hora, e obrigado porque o Senhor é o nosso Natal e sempre será, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir então em Lucas 2, de 1 a 20? Gente, eu fiquei com medo de ler os 20 versículos ali agora. Se 4 eu demorei meia hora, será que a gente consegue? Conseguimos? Então vamos lá. Vamos ler o texto? Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou da cidade de Nazaré, da Galiléia, para Belém, na Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos de ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas novas que darão grande alegria a todo o povo. Hoje, em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, os pastores contaram a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas.
Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Tudo aconteceu como o anjo lhes havia anunciado. Glória a Deus. Você acredita que a gente ainda pode sair com o recado de Deus aqui essa noite? Mesmo com tantos testemunhos e com um culto tão abençoado? Let's go. Bom, muito importante a gente entender o objetivo que Lucas tinha com esse escrito. Consegue colocar Lucas 1:3? Lucas 1:3, esse não estava combinado. Lucas, capítulo 1, verso 3. A gente precisa entender o que Lucas queria e a maneira como Lucas estava escrevendo esse texto. E ele diz assim para Teófilo. Teófilo, né? Teófilo? Ele diz assim para teu bendito Teófilo, ele diz assim, ó, tanto Lucas quanto o livro de Atos. Na verdade, um livro só que foi escrito para esse amigo dele. Ele diz assim, ó, depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso, excelentíssimo Teófilo. Então Lucas ele investiga, Lucas ele colhe informações precisas. Lucas é um historiador, então ele quer colocar esses escritos de uma maneira que eles sejam verificáveis. Ele quer ser detalhista. O interesse dele é que esses eventos eles fiquem marcados na história. Então, se fosse na nossa época, quando o JH, por exemplo, vai contar uma história, ele diz assim, então na década de 60, na década de 70, e ele começa uma história. O Márcio vem um pouquinho depois, na década de 80, então, de 90, o Jadson veio um pouquinho depois, nos anos 98, 2000, e eu, como sou muito garotão, conto a partir de 2020 e tal. Tô brincando. Só que Lucas, o que ele faz então? Por querer deixar esse evento verificável, ele marca isso na história e ele diz então, naqueles dias. Que dias são esses? Os dias em que Augusto decretou um recenseamento. E quem estava junto com ele? Esse foi o primeiro recenseamento, quando Quirino era governador da Síria. Ele quer marcar isso no tempo, deixando isso um fato verificável. De tal maneira que nós possamos dizer hoje uns para os outros que a nossa fé não é baseada em mitos, mas é baseada em um evento histórico real, porém, que está fora do tempo, porque Jesus sempre existiu, mas o interesse de Lucas é deixar esse evento verificável. Deixa eu te contar uma história rápida. No ano de 1881, um escocês, arqueólogo, historiador também, como Lucas, ele, cético com relação ao Evangelho, decide sair da Escócia e ir para a Ásia Menor. E ele passa 30 anos estudando toda essa região, principalmente dos escritos de Lucas e dos escritos de Atos. Porque no seu coração, o seu intuito era refutar, porque em uma leitura superficial do livro de Atos, ele constatou diversas possibilidades de erro. E ele passa anos estudando o Sir William Mitchell Ramsay. E depois de algum tempo, ele fala essa frase aqui que vocês vão ver. Põe para mim aí, por favor, Everton. Olha a frase dele. Lucas é um historiador de primeira linha. Não apenas as suas declarações de fato são confiáveis. Este autor deve ser colocado junto com os maiores historiadores de todos os tempos. William Ramsay, em seus estudos, ele se converte ao cristianismo, porque cada passo que ele dava para tentar refutar o Evangelho, ele achava mais uma das cidades citadas por Lucas no livro de Atos. Ele achava mais uma descoberta, e ele cavava a terra e achava mais uma descoberta, de tal maneira que ele se tornou um escritor de cerca de 22 livros, a maioria deles livros em defesa da historicidade bíblica. Podemos confiar nessa palavra? Glória a Deus. O nosso Deus, Ele veio, habitou entre nós e fez parte da linha do tempo da história. Porque Natal, esse é o meu primeiro ponto, é Deus movendo a história para se encontrar conosco. O meu intuito hoje na volta do encontro é tentar juntar todas essas coisas. Primeiro, nós estamos num culto de volta do encontro. Segundo, nós estamos numa série falando de Natal. Como juntar o Natal falando com a volta de encontro?
É simples. O que é Natal? É Deus vindo se encontrar conosco. Natal é Deus vindo se encontrar conosco. E para se encontrar conosco, Ele move a história. Enchemos um ônibus, eu vi algumas fotos de um monte de caixa no meio dos ônibus, o Jadson apertado dirigindo o ônibus, coisas no meio das pernas das pessoas, e dias corridos para quem trabalhou e para você que foi ministrado também, um esforço em conjunto, uma alegria na comunidade. Mas saiba de uma coisa: Deus se moveu primeiro para nos encontrar. Absolutamente todo o esforço que nós possamos fazer no sentido de encontrar a Deus, não existe nível de comparação com um Deus que se humilhou para nos encontrar primeiro. E para isso Ele move a história. O imperador tinha alguns objetivos com esse censo. José e Maria estão lá em Nazaré, vivendo a sua vida ali, esperando aquele nascimento, Maria fazendo o pré-natal direitinho, tudo em paz. E de repente chega a notícia desse recenseamento. José então precisa pegar as coisas de uma vez e agora subir para Belém, para cumprir essa obrigação imperial. Isso era uma obrigação. E o imperador ele tinha alguns objetivos muito claros e específicos com a ordem, com o decreto desse recenseamento. E eram pelo menos 3. Primeiro, ele fazia um controle populacional. Ele gostaria de saber como anda a população que está sob o seu império. E baseado no número dessa população, ele agora também ajustava a sua carga tributária. Quem é você? De onde você é? Onde você trabalha? Qual é a sua renda? Qual é a sua ocupação? Era um cadastro desse tipo. Não era apenas chegar lá e dar o nome e ir embora. Era um censo completo mesmo da vida social e financeira da pessoa. Esse era um dos objetivos. O outro objetivo era verificar novos alistáveis. Homens agora que já estão na idade de serem convocados no caso de uma guerra. O imperador Augusto tinha esse desejo, de saber quantas pessoas agora podiam ser alistáveis, podiam fazer parte do seu exército e reforçar as suas fileiras de combate. E um outro objetivo era reforçar a autoridade de Roma. Imagina, pessoas de todos os lados param a sua vida nesse costume, nessa ordem, então aquilo gerava uma sensação de nós somos mesmo dominados. E aquilo exaltava a autoridade de Roma, porque todos paravam a sua vida, voltavam para a sua cidade natal para prestar esse alistamento. Então, pelo menos esses 3 motivos: o controle populacional, verificar novos alistáveis e reforçar a autoridade de Roma. Lucas mostra que César Augusto era o imperador, mas a palavra nos mostra que quem estava no comando da história era Deus. Porque se o imperador, na sua vaidade ou na sua administração, pensava estar controlando a história por conta do recenseamento, na verdade Deus havia tocado no seu coração para que José e Maria fossem para a cidade onde havia a promessia em Miqueias 5:2 de que Jesus deveria nascer em Belém. A história continua no controle de Deus. Deus continua operando e absolutamente nada sai do controle de Deus. Aquilo que muitas vezes eu e você consideramos como uma interrupção da nossa vida, José e Maria estão no seu cotidiano, de boa, Maria pesquisando já um enxoval pela Shopee, e pré-natal certinho, e José trabalhando, hora extra. Não, parem agora e vão para Belém. Aquilo que muitas vezes nós podemos considerar como uma interrupção na nossa vida, pode ser tratado e deve ser tratado como uma intervenção divina. Porque Deus não perde o controle da história. Todos voltaram à cidade de origem. Os versos de 3 a 5 então dizem agora que todos voltam para lá e José, por fato de ser descendente de Davi, ele precisa voltar para lá. Gente, no ano de 2011, a Fernanda estava grávida. E mesmo minha esposa sendo uma santa, não era do Espírito Santo, era meu mesmo. Não era como Maria. A gente foi para o Rio de Janeiro.
E a gente fez uma viagem num Uno, ano 99. 2 portas. 2 homens na frente, 2 mulheres atrás, mais 2 crianças, sendo que uma estava grávida. Não, a criança estava grávida, obviamente. Quase que eu voltei na pregação do Vitor, né? Porque Maria tinha 12 anos, provavelmente, né? Mas não era essa, era a Fernanda que estava grávida. Gente, e se você não, porque aqui a maioria é gente da gente, você sabe que quando o pobre viaja, o carro precisa ter espaço para Tupperware. Sim ou não? É a torta de carne moída, é o pão com mortadela, é a garrafa de cola, é tudo ali. É farofa, tudo tem que ter. E a gente está voltando do Rio de Janeiro com o carro daquele jeito. E a gente pega um trânsito, a Fernanda grávida, estica o perna para lá, e a criança perguntando que horas que ia chegar e não chegava. Daqui a pouco caiu uma chuva que o limpador do carro não conseguia deixar a gente enxergar. A gente para, e o carro não tem ar-condicionado, e se tu abre para pegar um ar, a chuva molha tudo, e fecha, e vira a perna para pegar o Tupperware. Desconforto total. Mas a gente estava na Dutra, voltando. Tinha posto. Tinha Graal um pouquinho mais à frente. Graal é só para usar o banheiro, você sabe, né? Tem que ir direto, passa sem olhar para as coisas aqui, ó. Passa sem olhar, vai no banheiro e sai. Graal é para isso aí. Uma viagem que duraria 6 horas, durou 12 horas. A viagem de José e Maria, de Nazaré para Belém, ela demoraria de 3 a 7 dias, é o que os estudiosos dizem. Uma viagem de 120 quilômetros, com bastante subida, com perigos da estrada, com calor, com poeira, com animais, com sono restrito. Maria não tinha Tupperware. Muito desconforto. Mas eles seguem, porque existe um propósito a ser cumprido. E embora o recenseamento fosse um plano de Deus, movido pela ordem do imperador, a gente precisa lembrar de uma coisa, que estar no centro da vontade de Deus não livra a gente de passar momentos desconfortáveis. Não livra. Gente, se tem um casalzinho que estava no centro da vontade de Deus, eram esses 2. Maria estava carregando uma criança na barriga que ela não tinha participado de nada. Foi colocada ali. José, então, muito menos. No centro da vontade de Deus. Não há dúvidas disso. No centro da vontade de Deus. Mas o centro da vontade de Deus muitas vezes envolve desconforto. O centro da vontade de Deus muitas vezes envolve abrir mão de algumas coisas que para nós são importantes, porque Deus quer cumprir determinado propósito na nossa vida. Então a gente precisa lembrar de uma coisa, que a gente não pode ser igual aos judeus. Você já assistiu The Chosen? Eu estou assistindo The Chosen. Um capítulo a cada 5 dias. A Fernanda fica com raiva de mim, porque eu não assisto seguido. Mas a gente conhece a história agora, e aí às vezes a gente vê Pedro ali, Jesus pregando, e Pedro querendo pegar a espada, e aí Jesus, quando que a gente vai começar a quebrar tudo? E aí, quando que a gente vai cair para cima? Porque eles esperavam um libertador das suas causas terrenas, políticas e culturais. Acontece que muitas vezes a gente julga os judeus, e eu fico, caramba, esse Pedro não sabia de nada, né? Esse Pedro... Daqui a pouco a gente olha para as nossas vidas, e a gente vê Jesus como alguém que tem a expectativa de Jesus para resolver as nossas causas terrenas. E daqui a pouco a gente se pega falando para o nosso filho, estuda, porque assim você vai ser melhor na vida. E daqui a pouco você está numa correria de fazer uma pós, daqui a pouco você está numa correria de fazer um curso, daqui a pouco você está na correria de empreender, e quando você vai ver, você está buscando Jesus apenas para as coisas terrenas também.
Se nós olharmos para a presença de Jesus como nosso Salvador e como nosso libertador das coisas terrenas, nós estamos sendo piores do que os judeus, porque nós já conhecemos a história. Ele é o Salvador das nossas almas, Ele é o Redentor da nossa vida, Ele é aquele que coloca as nossas vidas no centro da sua vontade, para que nós entendamos que esse tempo, seja ele de dureza, seja ele de perseguição, seja ele de desconforto, nos leva para a presença dEle, de uma eternidade que não se compara aos 90, 100, 50, 60 anos que eu e você viveremos aqui. E olhar a vida de Jesus, o nascimento de Jesus com essa perspectiva é extremamente pequeno para a nossa fé. A verdade é, Deus moveu a história para se encontrar conosco. Um decreto, uma ordem, uma jornada, uma menina, um homem, precisam chegar a um lugar para que o propósito dele aconteça. E assim continua sendo as nossas vidas nos dias de hoje. Se você está seguindo na vontade do Pai, observando aquilo que Ele tem para você, sendo zeloso com a sua palavra, procurando viver uma vida de disciplina espiritual, trate os acontecimentos da sua vida como uma oportunidade de conhecer a Deus e de lembrar que Ele está movendo a história. E estar no centro da vontade de Deus não tem a ver com viver uma vida de sucesso financeiro, não tem a ver com viver uma vida de um emocional inabalável, não tem a ver com viver uma vida de alta performance, tem a ver com entender que a nossa vida é um meio pelo qual Deus é glorificado e pessoas são abençoadas. Porque Ele moveu a história para se encontrar conosco. Isso é Natal. Amém? Ponto 2. Natal é Deus se humilhando para se encontrar conosco. Tem um texto também que fala muito comigo a esse respeito, e eu gostaria que a gente visse agora através da lente de Paulo, em Filipenses 2, quando eu estou falando de Deus se humilhando, eu queria que a gente lesse esse texto, para você procurar entender o que a palavra quer dizer e o que eu quero ressaltar. Paulo está falando assim aos filipenses: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse ponto distingue o cristianismo de qualquer outra religião. Não existe na história, e você pode procurar na sua inteligência artificial agora ou quando acabar o culto, não existe na história a presença de um Deus que se humilha para ser redentor. Existem algumas religiões que vão dizer de entidades que tomaram forma humana, mas para buscar uma iluminação, nunca no sentido de humilhação. Mas Deus, Ele se humilha, vestindo a nossa roupa de ser humano, passando pelas nossas necessidades, um Deus santo, justo. Agora decide então se humilhar para se encontrar conosco. Chegou a hora do bebê nascer. Então o verso 6 e 7, estando ali eles, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz ao seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Maria e José saíram de Nazaré, viveram essa grande jornada de cerca de 120 quilômetros, chegam em Belém agora, e ao chegar em Belém, muito possivelmente com a gravidez extremamente avançada ali já, porque assim que chega, o bebê já precisa nascer. Então de repente estão andando ali, Maria olha para José e fala: José, a bolsa estourou,
Gente, isso não está na Bíblia, tá? Só para deixar claro. A bolsa estourou. José olha e fala, ei, meu, o que a gente faz? Eles começam a procurar um lugar ali para se hospedar, mas não existe lugar. A cidade está lotada, porque certamente vários outros vieram alistar-se, passar pelo recenseamento também, mas não existe ali compaixão, não existe um olhar para a gravidez, existe cada um pensando nas suas necessidades e ocupando o seu lugar. José agora, desesperado junto com Maria, então possivelmente encontram uma gruta ou um cômodo na casa de um camponês. Existem essas duas possibilidades nos estudos dessa manjedoura. Ou uma gruta que os pastores pobres usavam para colocar os seus animais no período de inverno ou no período noturno. Ou o quarto de uma casa de um camponês, que havia um espaço para que à noite ele colocasse ali os seus animais. E é ali que Jesus nasce, diante de um cenário de pobreza, talvez um pouco de solidão, incompreensão, rejeição da sociedade, é naquele lugar que o Salvador nasce. A história do Salvador começa numa manjedoura e termina na cruz. E a manjedoura, ela mostra um pouco do caráter de Deus para nós. Ela não é apenas um símbolo histórico, mas ela mostra o caráter de Deus de se humilhar, de não precisar de grandes estruturas humanas. Não temos quarto, não temos uma estrutura, temos uma manjedoura. Deus é um Deus que pouco liga para estruturas humanas, porque na verdade o que Deus ama fazer é confundir os homens com um amor simples e transformador, sem que o homem coloque a sua estrutura ou os seus pensamentos naquilo. E na simplicidade da manjedoura, Jesus nasce com uma imagem de inclusão, de um Deus que é de todos, de um Deus que não nasce no palácio, de um Deus que não nasce rodeado de reis, mas que está num lugar talvez escuro, com o seu pai e a sua mãe terrenos ali, e na simplicidade o rei nasce. O encontro é maravilhoso, e eu gosto do encontro. O encontro, a programação, causa em nós alegria, causa em nós essa sensação de que nós passamos um final de semana na presença de Deus. E tudo que o ser humano faz nesse sentido de buscar a Deus, obviamente que tem a sua recompensa de estar mais perto, de se sentir abençoado, de abrir os seus olhos espirituais para ver Deus de uma maneira diferente, para aprender um pouco mais da sua palavra, para ter um maior tempo ali de solitude na presença dEle. Mas lembre de uma coisa, tá? Domingo que vem você pode chegar aqui cantando muito feliz também. Lembre de uma coisa, domingo que vem você pode chegar cedo aqui com seu coração pulsante para louvar a Deus. Domingo que vem você pode chegar aqui e perguntar, quem que vai louvar hoje? Quem que vai ministrar o louvor? É você, Neto? Vem cá, deixa eu orar por você. Deus abençoe em nome de Jesus, que a gente tenha um culto aqui para celebração do nome daquele que é santo, daquele que se humilhou para estar aqui entre nós, e nós somos gratos pela tua presença. Porque Deus não precisa de estruturas humanas. Ele se humilhou para se encontrar conosco. Estruturas são bacanas e todas elas têm o seu intuito, o seu sentido de existirem. E todas elas podem ser muito bem usadas e aproveitadas. Mas lembre de uma coisa, agora, enquanto nós estamos aqui com ar-condicionado maravilhoso, existe algum grupo ou vários grupos de cristãos que estão falando escondido na perseguição, mas estão com fogo de Deus queimando em seu coração, sem precisar de grandes estruturas, persistindo na fé e resistindo a coisas que eu e você talvez, com o nosso conforto, com o nosso ar, com nossa boa palavra, com nossa boa exposição, não resistiríamos.
Fica o convite para que a nossa fé não seja pautada em experiências ou programações, mas em um Deus que se humilhou para estar entre nós, dando a oportunidade de que a cada dia eu e você encontremos com Ele, porque Ele já se humilhou para se encontrar conosco. Você pode falar um amém? Amém. Uou! A ideia de um Deus que nasce numa manjedoura, de um Deus fraco, de um Deus vulnerável, de um Deus que é enrolado em panos por uma mãe ou um pai mortal, ela mexe com um pouco com um tipo de pregação que a gente tem ouvido em alguns lugares, e graças a Deus não aqui. Talvez aqui na CBP você saia decepcionado, porque muitas vezes você não vai ouvir uma palavra que vai falar que você vai sair daqui vitorioso, você não vai ter uma profecia específica para o teu nome, não vai ter ninguém aqui que vai falar o teu CPF, talvez o JH, mas porque a memória dele é boa, não porque ele não porque ele é um profeta dos tempos atuais. Talvez você saia decepcionado. Mas de uma coisa eu digo, você não vai sair daqui e não vai se frustrar com um Deus que essa igreja não ensinou, porque nós ensinamos a respeito de um Deus que deseja que a nossa vida seja uma vida de doação, e não uma vida de busca intensa do eu e do afago do eu e do querer. É o Deus da manjedoura, é o Deus da vulnerabilidade, não é o Deus do sucesso. Eu nunca vi um texto onde Deus falou assim: venha e eu te encherei de bens, e você vai ser o primeiro colocado do que você está fazendo, e você vai vencer e vai crescer. Não, pelo contrário. Eu já vi Deus falar: quer vir comigo? Dá todas as tuas coisas então que tu tem aí, e vamos embora. Deus se humilhou para estar conosco. Isso é motivo de alegria. Amém. Terceiro ponto. Natal é Deus sendo o primeiro a dar a notícia. Ele muda a história, Ele se humilha, Ele dá a notícia. É tudo absolutamente sobre Ele. Os pastores estavam no campo à noite. Isso é uma das indicações de que o Natal verdadeiro não é em dezembro, tá bom? Porque a atividade no campo, no período noturno, é impossível em dezembro nessa região, por conta do frio, muito frio. Nessa época, lá é inverno, nessa frio, então nessa época os animais estão recolhidos. E uma outra coisa do texto também que prova ou que dá a evidência de que o Natal não foi em dezembro, é que o fato das condições climáticas serem ruins em dezembro, impediria que o censo fosse bem feito. E o imperador, ele tem desejo de que o censo seja bem feito, porque ele quer contar a sua população da melhor maneira possível, porque população igual imposto, população igual soldado para lutar pelo meu reino. Então essas são indicações de que o Natal verdadeiramente não é em dezembro. Isso aconteceu, a data de dezembro aconteceu em 330 e pouco, com o imperador Constantino, querendo pegar dezembro, porque tinha uma festa lá de um rei pagão. Ele falou: essa festa aqui é muito movimentada, vamos pegar o Natal e vamos colocar na mesma data aqui para a gente tentar dar uma quebrada. E foi isso que aconteceu, sendo bem prático e simples possível. Mas os pastores estão à noite, trabalhando. E Deus manda um anjo para falar com esses caras. E esse anjo não vai no templo em Jerusalém. Esse anjo não vai em uma das sinagogas espalhadas pela região, onde tinham ali os preparados, os santos, os ungidos, os fariseus, os escribas, os homens da lei, os religiosos. Ele decide ir aos pastores. Se você não sabe, os pastores eram uma classe muito marginalizada, por alguns motivos. Primeiro, porque pelo fato de estarem sempre no campo, a todo tempo cuidando dos seus rebanhos, eles não cumpriam alguns rituais, como por exemplo, estar presente em determinadas datas específicas dos judeus estarem prestando seus ritos. Uma outra coisa, por conta de não se lavarem antes das refeições, porque não é possível em todos os lugares que você está apacentando. Uma outra coisa, porque a profissão, o ofício do pastor exigia pouco preparo intelectual, então era um povo descartado.
mas é para eles que a palavra chega primeiro. Eu já fui e eu não sei se você já encontrou algum tipo de pessoa que quando você vai falar de Cristo e das coisas que você está vivendo e um pouco da sua fé, a pessoa simpatiza bastante, ela gosta da tua ideia, ela tira até umas dúvidas, mas aí de final ela fala assim para você: eu ainda não estou preparado. Você já ouviu isso? Quem já ouviu especificamente essa? Eu não estou preparado. Os pastores talvez fossem as últimas pessoas que estivessem preparados para receber essa notícia. Eles não estavam no templo, eles não estavam na sinagoga, eles não estavam ligados com os ritos religiosos, eles não estavam limpos quando comia, mas é neles, é para eles que Deus chega através do seu anjo com a sua palavra e dá a boa notícia. Então a grande verdade é que não existe preparo para receber Deus. Existe disposição. A santidade de Deus, ela primeiro causa temor nos pastores. Um grande temor com aquela luz que chega, aquele anjo que chega de repente. Os caras obviamente ficam com muito medo, mas de repente o anjo diz: não tenham medo. Eu tenho uma palavra boa, eu tenho uma palavra de alegria para vocês e para todo o povo. Hoje, em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Rei, o Salvador, Cristo. E a fé, ela precisa ser assim. Ela precisa causar um espanto em nós, porque quando a gente pensa em Deus e na sua santidade, isso deve causar em nós temor, a ponto de manifestarmos como alguns outros da palavra, que já fomos ensinados, e dizer: Deus, quem sou eu para estar perto de ti? Eu sou um homem puro, de impuros lábios. E essa santidade precisa causar em nós um temor, ela deve continuar causando em nós um temor. Nós não podemos tratar a presença de Deus como um animal de estimação, ou como um amuleto que supre as nossas necessidades. Ele precisa causar temor nas nossas atitudes, nas nossas reações, nas nossas interpretações da vida, no nosso relacionamento, porque Ele continua sendo santo, imaculado, e enxergando a nossa podridão, e muitas vezes mas ao passo que esse temor pega o nosso coração, a graça de Jesus é derramada em nós, e quando nós enxergamos esse amor que se humilha para estar conosco, a alegria por portar essa palavra e poder dividir com outros, deve ser a motivação das nossas vidas, e deve ser a lente com a qual nós enxergamos o mundo. Caiu sobre nós uma graça que nós não merecíamos, ela é a causa de nós não sermos consumidos, e ela é o combustível que deve mover as nossas atitudes, e todos os meios onde nós estivermos envolvidos, porque Deus se humilhou para estar conosco. Esse é o seu Deus. Ele não exige de você, Ele te dá um presente. Não há nada que você possa fazer, não há um ritual, não há um trabalho, não há uma penitência, não há um valor a pagar. Ele já te deu o que havia de mais precioso, o seu Filho Jesus, para habitar entre nós e redimir as nossas vidas. Os anjos, no verso 14, cantam um canto que em latim ele é chamado de Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nos céus ou nas alturas. É interessante porque ele fala da glória de Deus e ele fala da paz na terra. Eles deixam claro com esse cântico que o poder de Deus, a glória dele inacessível, se tornou acessível agora através do Príncipe da Paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem Deus derrama a sua graça. A única maneira dessa paz entrar nos nossos corações é permitir com que Jesus nasça dentro dos nossos corações, entendendo que Ele já se humilhou para estar entre nós. E não contente, Ele é o mensageiro. Ele é o próprio mensageiro. Meu último ponto. O encontro com Deus não é só contemplação. É transformação e missão. A partir do verso 15,
Eu gosto muito desse texto, dessa parte me chamou muita atenção. Quando os anjos voltaram para o céu. Sabe aquela presença? Sabe aquela glória? Sabe aquele fogo? Sabe aquela alegria? Sabe aquele negócio diferente que eles estavam vivendo? Sabe aquele tempo sozinho? Sabe aquela experiência que eles estavam vivendo ali, diferente da realidade da segunda-feira? Eles estavam separados, eles estavam no acampamento, e os anjos estavam ali, mas de repente os anjos voltam para o céu. E os verbos a respeito dos pastores são: eles foram, eles procuraram, eles viram, eles contaram a outros, eles glorificaram. O encontro proporcionado por Deus que os pastores tiveram foi um encontro transformador. Foi um encontro com que fizesse que eles procurassem, que eles buscassem. Após terem visto, contaram a outros, glorificaram, voltaram glorificando e foram transformados. O encontro com Deus, ele não deve gerar apenas contemplação. Uau, que bacana, que experiência boa. Os anjos subiram para o céu. E amanhã é segunda-feira. Não tem anjo amanhã. Pelo contrário, às vezes, né? Eu sei que você pensou, tem né? Não tem, não. Você está ali para transformar aquele ambiente. Porque o seu encontro com Deus é transformador. O seu encontro com Deus é transformador. Posso ouvir 2 améns e meio? O seu encontro com Deus não pode ser só contemplação. Ele precisa mover a sua vida. O seu encontro com Deus precisa transformar as suas relações. O seu encontro com Deus precisa mudar a lente com a qual você enxerga aquilo que todo mundo está enxergando de um jeito. O seu encontro com Deus deve gerar em você a tranquilidade de que você não depende de um poder político, você não depende de uma economia, você não depende até mesmo de um emprego, você depende de estar no centro da vontade de Deus. E ainda que você passe por aperto, por restrição, por desconforto, saiba, sua vida tem o propósito de apontar para a glória de Deus e de ser bênção para a vida das outras pessoas. A nossa alegria e nossa empolgação hoje é válida. Vou repetir. A nossa alegria é válida. Nós tivemos um bom tempo na presença de Deus. Mas a boa notícia é que Ele deseja esse encontro todos os dias. Sabe por que você está empolgado hoje aqui? Eu vou contar o segredo para quem não foi no encontro. Sabe por que eles estão empolgados? Porque eles passaram o final de semana orando, lendo a palavra, louvando a Deus e em comunhão com os irmãos. A pergunta é, a gente precisa de grandes estruturas para que isso aconteça semanalmente ou diariamente nas nossas vidas? Eu sei que o serviço de alguns motivou e constrangeu a gente. A Mayra, né, Mayra? Citou, nossa, como fiquei empolgada com as meninas me servindo, e isso é uma marca, e a gente gosta. A gente viu isso lá no Pastor Marcílio, isso constrange muito a gente. E faz a gente se sentir querido e amado. Lembre-se, todo e qualquer serviço humano não chega perto de um Deus que moveu a história, de um Deus que se humilhou, de um Deus que Ele mesmo quis comunicar. E de um Deus que nos transforma a cada encontro com Ele. O nascimento de Jesus é a prova de Deus desse encontro permanente conosco. Você pode ficar de pé? Galera do louvor pode vir aí para dar aquela finalizada. Tem gente cansada aí do encontro? Não, fala a verdade, pô. Ah, tem. É isso aí.
Mas tem gente feliz porque foi para o encontro? Sim. Tem gente feliz por entender que esse encontro pode ser diário? Sim. Não, só 3 pessoas, beleza, bacana. Vamos marcar outro então mesmo, porque... Gente, para ficar no meu tema, Natal é Deus movendo a história para habitar entre nós. Natal é Deus se humilhando e se tornando um de nós. Natal é Deus tomando a iniciativa da mensagem. Natal é Deus nos transformando. Você pode fechar o seu olho um pouquinho? Queria que você colocasse a sua vida diante de Deus. E eu queria voltar rapidamente, principalmente para a galera que está visitando a gente aqui. A gente tem muito carinho por você estar visitando a gente hoje. Mas eu queria só fazer uma pequena analogia com o verso 7 desse texto. O verso 7 diz assim, ó: ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino, envolveu em faixas de pano, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. E esse lance de não haver lugar para Jesus é um lance que mexe comigo um pouco, sabe? Porque talvez as pessoas que estivessem ali naquelas hospedagens e tal, não fossem pessoas ruins, não fossem pessoas, sei lá, de interior assim, maldoso. Mas eram apenas pessoas que estavam pensando nos seus próprios interesses ali, sabe? Ah, já estou com a minha família aqui, já está eu, minha mulher, meu filho e tal. Pegamos uma pensão completa aqui. Não vou sair para entrar grávida ali que eu nunca vi, né? Mas a grávida carregava o Salvador. E não houve lugar para o Salvador. E às vezes, você pode estar vivendo a sua vida nem fazendo mal para ninguém, eu acredito que seja assim, mas você está numa correria grande, mas você está preso em alguns problemas aí pessoais, você está com algumas dificuldades de relacionamento, você está com algumas cargas emocionais, você às vezes está num perrengue financeiro, e aí a tua vida virou isso, sabe? E por algumas oportunidades, Deus, Ele tá batendo a porta, cara. Como Jesus ali, obviamente carregado por Maria, procurando um lugar para se hospedar e para ficar, e para nascer, e para agir naquele lugar. Mas, infelizmente, você tem sido durão aí, você tem achado que é preciso estar preparado para alguma coisa. Você está achando que é preciso ter uma grande mudança, você está achando que isso vai acabar com a tua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, gente. Não existe absolutamente nada melhor do que a gente ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus faz a gente enxergar um mundo diferente, faz a gente enxergar as coisas com uma perspectiva eterna, entendendo que toda e qualquer dificuldade que a gente está passando aqui é uma nova oportunidade de Deus trabalhar na gente, da gente ser bênção na vida de outros. Então eu queria te dizer uma coisa, Jesus mais uma vez está passando, e a oração que eu faço é que Ele não encontre o seu coração cheio, mas que haja espaço para que você possa conhecê-lo, para que você possa se relacionar com Ele, para que você possa entender esse Deus que te chama para uma vida não de ser um super-homem, mas te chama para ser um homem vulnerável dentro de uma comunidade de pessoas vulneráveis que buscam um Deus que se fez vulnerável para tratar as nossas vidas e nos transformar dia após dia. Eu queria perguntar para você, tem alguém entre nós aqui nessa noite? Se tiver, eu quero que você levante a sua mão, só faça um sinal para mim. Tem alguém aqui que gostaria de falar assim: Jesus, entra, existe lugar para você na hospedaria do meu coração? Tem alguém essa noite que gostaria de dizer isso? Você pode levantar sua mão para eu ver? Amém. Mais alguém? Mais alguém entre nós gostaria de dizer isso? Mais alguém? Amém.
Amém. Que Deus continue nos ajudando e fazendo com que esse entendimento de encontro com Ele seja um entendimento que tempere todos os nossos dias, porque Ele é presente nas nossas vidas. Ele já se encontrou conosco e nós precisamos quebrar todas as barreiras para fazer com que esse encontro seja diário, constante e transformador nas nossas vidas e na vida daqueles que estiverem ao nosso redor. Amém?